Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, depende da hora que você vai assistir ou está assistindo, correto? Aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo falando do Cruzeiro, do jogo, da derrota que o Cruzeiro teve ontem. Esse aqui é o sinal de vida longa e próspera. E Raul, né, para todo mundo aí. O que acontece? Vamos fazer aqui um react de dois vídeos, um do Redação Sport TV, né? A turma do Redação, aquele menino, o Felipe Melo, falando sobre o jogo de ontem, né? E do final, né, o último vídeo do final, no caso, troca de passes, né? E vocês vão ver que a análise dos dois programas vai convergir para um lugar só, ok? Então vamos primeiro vídeo a vídeo, vamos no Seleção. Terminado o vídeo de Seleção, eu vou fazer meu comentário. Depois vamos ao troca e terminado o vídeo troca também vou fazer o meu comentário. Então assista aí o Seleção. Claro que eu não, assim, queria poder elogiar o que rolou no Mineirão. Eu não sou da turma que ficou, nossa, que legal. Não sou, achei grotesco aquilo. Mas ver o Mineirão lotado, ver o Maracanã lotado, ver o Beira-Rio lotado. Mineirão com 50-50, né? Exato, são coisas que também fazem parte do universo futebol. Felipe, meus amigos aqui na mesa, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu também vou um pouquinho na contramão. Eu achei o final de semana de bons jogos, confesso. Porque uma final de campeonato, uma decisão, principalmente quando você encontra um rival, quando é um derby, um rival direto, um clássico, envolve muitas situações, principalmente o mental. E muitas vezes não vão ser grandes jogos agradáveis de se ver, mas aquela adrenalina de final de campeonato, para mim, é o que conta. Eu, por exemplo, estive no Maracanã, tecnicamente não foi um grande jogo, mas eu achei um jogaço em si, porque foi uma final de campeonato, torcida se dividiu, chegaram aos pênaltis. Então, assim, é uma adrenalina de final de campeonato que é sempre muito importante. E no final, quem erra menos é quem consegue o título. Por isso, de repente, não são todas as finais que a gente vai ver tantos grandes jogos, como, por exemplo, foi o grande jogo entre Náutico e Sport Recife. Vitória do Sport, jogando fora de casa, foi uma grande decisão. Bahia e Vitória foi um grande jogo. Já nesse jogo da semana, já não gostei tanto. Eu achei que o Vitória se comportou muito melhor na final. E ontem, apesar de ter conseguido o empate, o Bahia, para mim, foi claramente melhor no jogo. Então, assim, os jogos de ontem, gostei de alguns jogos, mas nenhum jogo, sabe, assim... Faltou adrenalina. Não foram aqueles jogos que me encheu os olhos, assim, cara. Flamengo pode fazer muito mais, Cruzeiro pode fazer muito mais, Inter e Galo podem e devem fazer muito mais. Então, assim, é o início do Campeonato Brasileiro, muitas coisas vão acontecer, as equipes vão evoluir, mas eu sou um cara assim, eu gosto muito de decisão. Decisão de campeonato envolve muita coisa, eu gosto muito de decisão. Somos dois. E o que me irrita profundamente, sim, o Flamengo derrotou o Cruzeiro. Vamos falar de como o Flamengo do Jardim colheu a vitória no Maracanã. Flamengo do Jardim, do Pedro, do Rossi, que teve uma atuação importante. E de um Cruzeiro que ainda não conseguiu vencer no campeonato. E um jogo marcado por muitos reencontros, né? Foi bonito ver, antes de a bola rolar, os jogadores do Cruzeiro confraternizando com o Jardim. Os do Flamengo, como o Danilo, confraternizando com o Tite. Foram imagens bonitas que eu queria passar para o Felipe, porque ele já viveu isso muitas vezes. Cara, isso é fantástico, assim. E quando você tem um reencontro e você recebe o carinho dos seus ex-companheiros, isso aí demonstra realmente o quanto você é querido. Isso é sempre muito importante, assim. Eu sempre que ia jogar em clubes que eu era o ex-jogador, e sempre que tinha um abraço, sempre que alguém vinha falar comigo, eu me sentia muito querido. Isso é realmente fantástico. Porque no final de tudo fica a amizade, né? Os atletas, os treinadores são profissionais, hoje estão aqui num clube, amanhã estão em outros clubes. E fica realmente o respeito, fica o carinho. Eu acho bacana demais isso aí. Teve um reencontro que não foi flor, que foi do Gerson e do pai dele, que é também um empresário, com a torcida rubro-negra. Sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Com bola rolando, como é que vocês viram a atuação do Flamengo e do Cruzeiro ontem no Maracanã? Eu achei o início do Flamengo muito bom. Se a gente pega ali os primeiros 10, 15 minutos, parecia o Flamengo do ano passado, né? Dos melhores momentos do ano passado, marcando no campo de ataque, retomando bola rapidamente. Inclusive, a jogada do gol, ela começa assim, né? Um escanteio, mas a sobra era do Cruzeiro. O Flamengo faz uma pressão pós-perda ali e consegue induzir um erro.
e o Pedro faz uma grande jogada. Claro que conta com a passividade dos zagueiros do Cruzeiro no lance. Acho que ninguém foi tão firme ali para impossibilitar o avanço do Pedro. Essa jogada já é um outro lance em que o Flamengo rouba de novo bola na saída com o Pedro, que aliás teve uma participação muito combativa ontem. Gostei muito ontem das conexões entre Paquetá e Arrascaeta. Acho que não havia funcionado tão bem anteriormente. Paquetá partindo do lado direito, mas sem ficar preso do lado direito, né? Circulando da direita para o meio, abrindo o corredor para o Emerson Royal passar e ao mesmo tempo recebendo a bola numa região em que o Cruzeiro teve muita dificuldade para marcar. Acho que o Cruzeiro começa a melhorar na sequência, encaixando alguns passes nas costas do meio campo do Flamengo. O Flamengo consegue controlar isso depois que passa a marcar mais atrás. Aí o Cruzeiro com pouquíssima criatividade para acessar a área do Flamengo. Acho que o Tite no segundo tempo demora um pouquinho a entender que o time precisava de mais agressividade, de jogadores que fossem mais agudos, sobretudo pelos lados. Tanto que a melhora acontece quando o Arroio está pelo lado direito e o Wanderson está pelo lado esquerdo. Acho que faltou um pouco de presença na área também nos momentos em que tentava pressionar o Flamengo. Quando o Chico da Costa entrou, ele acabou oferecendo isso, deu uma cabeçada perigosa. Mas um Flamengo que, na minha visão, ele teve o controle do jogo a maior parte do tempo. Com exceção ali de um curto período na primeira etapa e na reta final do jogo, onde de fato ali, no período que o Flamengo faz o segundo gol, os acréscimos com o Carrascal, era um momento que parecia que o Cruzeiro poderia empatar a qualquer momento. Essa expulsão bem revista, né, do Mateuzinho, né? O juiz foi ao VAR e reviu o cartão vermelho. E agora, no fim do jogo, o Flamengo foi melhor a maior parte do tempo, Sim. né? Isso é indiscutível. No fim do jogo, faltou sorte ou faltou o Caio Jorge para o Cruzeiro, hein? Não só do fim do jogo. Assim, tanto Caio Jorge como o capitão, o Romero, né? O Lucas Romero, que eles fazem muita falta ao Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que não entendeu que precisava dar profundidade no jogo de ontem, na zaga do Flamengo. Precisava que um jogador corresse nas costas da zaga do Flamengo. Precisava que um jogador desse linha de passe. E faltou isso aí. Precisava de um jogador que fizesse a pressão no primeiro terço do campo, né? Na zona de defesa do Flamengo. E esse atleta é o Caio Jorge. Então, assim, o Flamengo dominou a maior parte do jogo porque não teve uma pressão da outra parte. E o Cruzeiro, desse mesmo treinador que hoje é do Flamengo, do Jardim, ano passado, era um Cruzeiro forte muito por isso, por essa pressão que fazia com o Caio Jorge. Bacana, né? Os rapazes aí começam a fazer uma comparação sobre o domingo, né? Os jogos de domingo, que foram jogos tecnicamente fracos, mas que tinha a emoção da decisão, né? E inclusive eles compararam que os jogos da quarta-feira foram bons. Eu também concordo que os jogos foram bons. Eu concordo, não foram jogos ruins não. O jogo do Cruzeiro, por exemplo, né? Concordo com eles aí que o time do Cruzeiro não jogou mal, o Flamengo foi superior, dominou a maioria do tempo do jogo, né? Tanto que mereceu a vitória. Mas o Cruzeiro, se tivesse um pouquinho de inteligência, teria conseguido pelo menos o empate. Teria conseguido. O que ele comenta aí? A falta de visão de jogo do treinador, de entender que tinha, ou entender e ter coragem, né? Que precisava de um jogador de profundidade, um jogador agudo, né? Esse jogador agudo era o Arroio, que estava lá. Era o Arroio. Tanto que quando ele coloca o Arroio e o Chico da Costa, há uma crescente melhora no time. O segundo gol nem conta, que já era apagado as luzes, desespero, tentando sair para empatar o jogo. E o Cruzeiro estava perto de empatar o jogo. O Cruzeiro estava bem próximo de empatar o jogo, com toda a dificuldade. Mas o Flamengo foi superior e dominou o time do Cruzeiro, assim, né, com muita inocência, principalmente do setor defensivo do Cruzeiro. O que acontece? Concordo também quando eles falam que o Lucas Romero faz uma falta tremenda nesse meio de campo. Comentei isso na transmissão. Matheus Henrique não pode ser primeiro volante, ele é baixotinho, franzino. Os caras atropelam ele, como foi no primeiro gol. Faltou potência de marcação para tirar a bola. O cara entre 3 jogadores. Foi frouxidão. Os jogadores foram frouxos na marcação. O termo é esse. Os jogadores foram frouxos na marcação. Entre 3 jogadores, o cara virou como quis e fuzilou o Cássio, né? Então isso não pode acontecer, correto? Agora, vamos ao vídeo do troca de passe. Vamos ver. Vamos, Matheus Pereira, meia, né, a camisa 10 do Cruzeiro, fala e a gente mostra lá do Maracanã. Matheus Pereira está aqui para falar com a gente, terminou o jogo como capitão.
Matheus, Cruzeiro teve uma dificuldade no primeiro tempo de marcação, mas depois melhorou um pouquinho. O que você pode falar desse jogo e do cenário no campeonato? O Cruzeiro foi campeão mineiro, fez a festa, mas no Brasileiro a situação não tá fácil, né, Matheus? Não, acho que o Campeonato Mineiro já passou. Nosso foco, nosso objetivo era no jogo de hoje. Felizmente o resultado não condiz com aquilo que foi a atuação do time, acho que nós tivemos super bem. Criamos, acho que faltou uma questão de detalhe no último terço. A nossa situação é um pouco difícil, temos poucos pontos. Agora é levantar a cabeça e trabalhar já para o próximo jogo, que é domingo, e buscar os 3 pontos, que é só assim que a gente vai conseguir ultrapassar essa situação que a gente está no Brasileiro. Tá aí o Matheus Pereira falando sobre a situação atual do Cruzeiro. Ainda falou um pouco sobre o momento em que o Tite ia fazer a substituição e tentar jogadores de mais velocidade, de mais mobilidade pelos lados do campo. Até entendo, né, às vezes a demora, né? Acho que o torcedor, né, pelo que eu percebo também nas mensagens aqui, o torcedor ficou um pouco incomodado com a demora em colocar, por exemplo, ou o Wanderson, ou o Arroio, né, que são jogadores que têm essa característica, mas o jogo contra o Flamengo, embora o Cruzeiro estivesse perdendo naquela altura, né, 1-0, era um jogo bastante particular, né, porque se você dá muito espaço para o meio campo, o Flamengo começa a dominar as ações de uma maneira que te impede de chegar ao ataque e fazer com que as jogadas se tornem mais perigosas. Então, acho que o Tite deve ter ficado num dilema ali, né, até que ponto perder um pouco mais o meio campo e ganhar alguma agressividade com jogadores de maior velocidade, ou não perder tanto o meio-campo e, às vezes, ter um pouco menos de potência na frente, né? Talvez ele tenha, por exemplo, voltado para o segundo tempo com as sensações do fim do primeiro tempo. Que foi razoável. Em que, quando o Cruzeiro juntava um pouco o Gerson, Christian, Matheus Pereira, e ele encontrava muito... associação, né? E o Cruzeiro estava encontrando muito passe já na parte final do primeiro tempo, que rompia a linha de meias do Flamengo. A linha defensiva do Flamengo defendeu, protegeu bem a área e protegeu bem o gol. Mas a linha de meias, o Cruzeiro encontrava um espaço por ali. E quando esses jogadores se juntavam, surgiam algumas dinâmicas até que o Cruzeiro tentasse criar suas oportunidades. Então, talvez a volta para o segundo tempo tenha sido manter essa ideia para ver se consegue chegar ao gol. Só que o time não manteve o futebol, E o Flamengo defendeu melhor. O Cruzeiro melhor. não manteve o nível de atuação e o Flamengo defendeu melhor. Nesse jogo, a gente viu em poucos momentos a linha defensiva do Flamengo desfeita. A última linha desfeita. Isso. E isso se dá muito pela falta de movimentação do Cruzeiro ali. Talvez por uma orientação do Leonardo Jardim, por essa mudança um pouquinho de postura. Dos jogadores também, né, já? Mas assim... não tinha um jogador... Exato. Sem o Caio Jorge, olha como faz falta. Você pode ter um trio de meio de muita qualidade. Com a velocidade, ele vai empurrando a linha para trás e vai deixando um pouco mais de espaço para o Matheus Pereira jogar, para o Lucas Silva acertar um chute, né? O Lucas tem bom chute. Ele vai bagunçar, ele vai no mínimo bagunçar. No mínimo ele vai arrastar um zagueiro com ele nessa profundidade que ele faz. Sem ele, o Cruzeiro perde muito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho o Cruzeiro muito previsível nesse sentido, sabe? Pois é, né? No troca de passe, tem a entrevista do Matheus Pereira, levanta a cabeça, né? Fala que o time está realmente precisando de melhorar, está num momento terrível e que precisa melhorar. Isso aí não precisa de falar, né? Está na cara. Mas o que está faltando para esse time melhorar? Atitude, né? O treinador tem que entender que ele tem que abrir mão de um jogador do meio de campo, né? Agora que ele conseguiu consistir o time, ele tem que abrir mão de um meio de campo e colocar um jogador de beirada. Para quê? Porque esse jogador ele seja agudo, jogando nas costas dos laterais da zaga para quebrar as linhas do time, né? Se ele não fizer isso, ele não vai fazer gol. Não vai. O centroavante que for colocar lá, ele vai ficar perdido. Por quê? Porque não vai ter com quem ninguém jogar, vai ficar sozinho. É ele, Deus e os zagueiros. Então, isso não funciona assim, né? E se você analisando com carinho aí, com atenção, os 2 vídeos, você percebe uma coisa, que no fritar dos ovos, todas as 2 análises levam a um caminho só. Qual que caminho é esse? Que o time do Cruzeiro é um time previsível, né? Cujo ataque é previsível, você sabe o que vai acontecer, né? E cuja defesa é previsível, você sabe que se forçar, confessa. Vou explicar por que o ataque é previsível. Porque não tem velocidade, o time não sai com velocidade, né? O que vai quebrar, o que vai dar a imprevisibilidade, a surpresa é a velocidade. O time é lento, né? Jogadores muito lentos no meio de campo, muito privilegiando toque de bola, toque daqui, toque dali.
e esquece da forma aguda de jogar, né? Mas então por que a zaga é frágil? Porque a forma de marcar mudou, né? O time anterior marcava adiantado, né, da intermediária para frente, marcava forte, né? E essa marcação sob pressão, ela gerava uma retomada de bola para um contra-ataque rápido. É só isso, é o básico do futebol. O nosso time não consegue fazer, né? Povoa o time de meio de campo, na intermediária ali, mas esquece de marcar na frente. Então o que acontece? Quando o adversário sobe no mano a mano com o zagueiro, né? Aí o adversário faz isso. O gol do Flamengo foi uma marcação adiantada na frente. Depois tem uma jogada que o Vidiopa tenta sair jogando, o Arrascaeta ele toma a bola e quase faz o gol, a bola sai atravessada. Então, tudo isso por quê? Porque tem que adiantar a marcação, é uma coisa básica. A defesa começa lá no ataque, com a marcação forte na saída da bola. O ataque começa lá na zaga, com a qualidade de saída de bola, com toques precisos e rápidos, né? Verticalizar um pouco mais. Então, se o senhor Tite quiser manter no cargo dele, se o senhor Tite quiser melhorar esse time do Cruzeiro, abra a mente, olhe para o banco de reserva, olhe para a base, né? Encontre soluções. Já que as que estão lá não estão dando certo, encontre outras soluções. E tem solução lá no elenco. Tem. A situação do Cruzeiro é tão delicada que o jornal AS lá da Espanha, pode entrar no ataque hoje, vocês vão ler lá, o jornal AS criticando e comentando a crise do Cruzeiro. Por que crise? Em 5 partidas ter 2 pontos de 15, isso é uma crise sim, né? Criticando que investimentos milionários, bilionários, e o time não consegue caminhar, né? E fala até que foi campeão, mas é um torneio, um campeonato inferior, que não reflete a realidade para as competições mais acirradas. Então, é início de competição, isso os dois programas entendem que é início de condições e continuam acreditando no Cruzeiro brigando pelo título, todos os dois programas. Mas para isso é preciso que Pedrinho abra os olhos, os jogadores abrem os olhos, Tite abre os olhos e torcida abre os olhos. A torcida até acho que já abriu. Agora, cabe a diretoria, o comando técnico, entender a real situação, dialogar com o torcedor, procurar soluções para o elenco, dentro do elenco. Fica aí um grande abraço, deixe like, comente, compartilhe, hype, ajude o canal. Fui!